O tema da mensagem desta noite é Luzeiros no Mundo. Tem como base Filipenses 2, 12 a 16. Esses versos dizem assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. O texto nos faz entender, primeiro, que para que brilhemos como luzeiros no mundo, nós devemos ser obedientes na presença e na ausência daqueles a quem devemos obediência. Assim, meus irmãos, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Nós não vamos nos demorar aqui, mas o nosso exemplo maior de obediência está nessa mesma epístola que foi escrita aos Filipenses, no capítulo 2, num texto que todos nós devemos conhecer de cor. Filipenses 2:5, onde diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje pela manhã nós vimos que não há uma pessoa sequer nesse mundo que possa dizer que é justa e que é obediente, mas justamente por não haver ninguém que pudesse se colocar nessa posição, Deus trouxe o seu Filho, e ele veio como homem, durante a sua vida não pecou, mas veio para receber sobre ele o pecado de todos nós, por isso que era o Cordeiro de Deus sem mácula, sem pecado, sem transgressão, e o único que Deus poderia aceitar como meio para que nós pudéssemos ser resgatados, purificados, perdoados, através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Isso porque ele foi obediente até a morte de cruz. E em Jesus nós temos uma perfeição que não existe em nós, que no entanto deve ser buscada não para que nós sejamos aceitos, mas porque fomos aceitos por Deus nele. E eu costumo dizer que nós não devemos ter qualquer expectativa com relação à nossa pessoa.
Você não deve ter qualquer esperança com relação a você mesmo. Não há possibilidade de nós virmos a ser perfeitos. Mas é algo que eu devo perseguir, não a perfeição em mim. E você não deve perseguir a perfeição em você, mas você deve buscar aquela que já existe na pessoa de Jesus Cristo. Isso implica em realmente depender dele, em que eu e você nos humilhemos e reconheçamos a nossa total inadequação para ser aquilo que deveríamos ser e não somos, desde que o pecado entrou no mundo. Mas Jesus é o exemplo do que alguém que se submete inteiramente a Deus podia e pôde fazer. Ele não pecou e foi obediente até o ponto de dar a sua vida por nós. Jesus se fez escravo do Pai e o Pai o fez Senhor de tudo e de todos. Mas o texto diz, o apóstolo pede que, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Nós temos uma tendência de, à vista das pessoas, termos um comportamento que nem sempre é o mesmo que temos na intimidade. E, não obstante, isso não é o que Deus deseja e nem quer que nós tenhamos. Nós não podemos ter vida dupla. Então, aquilo que nós somos na presença, nós devemos ser na ausência. A maneira como agimos na presença das pessoas deve ser a mesma quando essas pessoas, especialmente os que a quem devemos obediência, quando elas não estão presentes, devemos agir da mesma forma. Efésios 6, 5 a 8, nós temos uma palavra seguinte. Efésios 6, 5 a 8. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre, esteja debaixo do governo de alguém ou não. Nós devemos fazer tudo como se fizéssemos para Jesus. Então, esse deve ser o nosso pensamento, deve ser a nossa atitude quando servimos alguém no mundo, quando servimos aqui na igreja, quando estamos na escola, quando estamos em qualquer lugar. É por isso que nós somos chamados a fazer o melhor, porque para Deus nós devemos dar o melhor, não o resto. Não fazer de qualquer forma, não fazer de má vontade, não fazer reclamando, mas fazer com alegria, porque é um privilégio servir a Deus. É muito difícil servir o ser humano. O ser humano é falho, o ser humano é falho. E nós nunca vamos encontrar uma pessoa que realmente atenda aos nossos anseios e expectativas em termos de liderança, de governo. Então, nós temos que fazer tudo como se fizéssemos para o Senhor, porque é Ele que vai nos recompensar.
e não a pessoa que normalmente não tem como nos recompensar. Além do mais, o texto diz que nós devemos fazer na presença, quando ausentes, da mesma forma como fazemos quando alguém a quem devemos obediência está presente. É possível que a pessoa que muitas vezes honramos quando estamos presentes, ou quando essa pessoa está presente no nosso meio, nós não façamos a mesma coisa quando a pessoa não está presente. Mas há alguém que está sempre presente o tempo todo e nos vê o tempo todo. Nós acabamos de cantar um pouco antes do vídeo, falando de Deus que tudo vê, tudo pode. E o Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Não foi o que Moisés quis fazer quando se deparou com a presença de Deus? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá, ainda ali a Tua mão me guiará e ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Não no sentido de que muitas vezes nós usamos trevas para caracterizar o mal e até o maligno. E Deus é caracterizado nas Escrituras como luz. Mas aqui diz que não há nada que eu possa esconder de Deus, não há nada que eu possa fazer que Ele não saiba. Porque Ele conhece o meu coração, conhece o seu coração, sabe qual é a intenção do coração. E isso conta mais até do que 1000 palavras, não é? Por isso que o verso 12 diz assim: meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Em segundo lugar, para que brilhemos como luzeiros no mundo, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Não vamos nos demorar aqui, já falamos muito sobre isso em outras ocasiões. A salvação é instantânea quando cremos em Jesus Cristo. Hoje nós vimos, se com a sua boca você confessar, se com a tua boca você confessar que vamos lá, vamos tentar chegar lá. Romanos capítulo 10, versículo 8 ou 9, deixe-me ver. Não é. Versículo 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
Então é algo instantâneo, acontece na hora. E o texto que eu separei é Romanos 8, 24, porque na esperança fomos salvos. Então é algo que, se você já confessou com a sua boca, você já foi salvo. Mas a salvação é um processo. Esse texto que nós estamos lendo, Filipenses 2,12, assim, meus amados, no final do versículo 12 diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então a salvação deve ser desenvolvida. E qual o significado prático disso? Isso pode ser dito da seguinte forma: é o que a Bíblia chama de renovação da mente. Quando eu e você somos salvos, nós somos inteiramente salvos no nosso espírito. Ali eu sou perfeito. Você vai entender o que eu vou dizer. Eu sou perfeito porque nasci de novo. E ali eu sou perfeito. A perfeição que me foi atribuída por Cristo está no meu espírito. Mas eu tenho uma natureza humana má, terrena, e a minha alma é a sede dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, ela abrange sentimentos, vontade e intelecto. Acontece que para que a vida que há dentro de mim, que é perfeita, porque foi Deus quem me fez assim, depois que eu nasci de novo, e você também, se nasceu de novo. Essa vida, para se manifestar, ela precisa passar pela mente. E a mente tem que dar permissão para que essa vida se manifeste. Aí entra medo, entra vergonha, entra o raciocínio humano, que normalmente é contrário àquilo que está no meu espírito. Então a minha mente precisa ser renovada, continuamente renovada, para que a vida que há dentro de mim não tenha dificuldade de sair e se manifestar. Ao mesmo tempo, no meu espírito habita o Espírito de Deus, e é preciso que eu me valha do poder de Deus para vencer a minha natureza perversa e má, para que ela não tenha espaço de manifestar-se na minha vida. Mas não pode acontecer enquanto eu não desenvolvo a minha salvação, enquanto eu não renovo a minha mente. Isso implica em ler a palavra diariamente, implica em orar e pedir a Deus para me transformar através da renovação da mente. Romanos 12, 1 e 2 diz que eu e você não devemos nos conformar com esse mundo, mas deixarmos-nos transformar pela renovação da mente, para que experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a salvação é um processo. E, finalmente, fala da salvação futura, quando essa natureza má vai ser eliminada para sempre, quer através da morte física, quer através da volta de Jesus, quando os que crerem nele, ou os que creem nele, se estivermos vivos, quando ele voltar, teremos um corpo novo, que não peca mais, que não me induz ao pecado, que não morre mais, um corpo eterno. Então, essa salvação ainda não aconteceu. Por isso que o texto diz: desenvolvam a sua salvação. Então não há espaço para inércia, não há espaço para acomodação, para um descanso. Ah, tá bom assim. Não tá bom, não. A perfeição que existe no seu espírito ainda não está completamente
revelado a você. É preciso que eu e você nos exponhamos à palavra, lendo-a, meditando e orando para que Deus nos dê entendimento espiritual daquilo que Ele quer. E não o conhecimento intelectual eu posso ter na Bíblia, mas é preciso que eu tenha o conhecimento espiritual. Quando eu tenho esse conhecimento, a minha vida muda, o meu comportamento muda, e eu tenho um novo entendimento, e esse novo entendimento viabiliza a manifestação da vida de Deus, a vida que Ele colocou em mim. Então é preciso que nós entendamos que devemos desenvolver a nossa salvação e fazer isso com temor e tremor. Então, isso requer uma atitude, requer que eu e você nos posicionemos diante do plano e propósito de Deus para nós. Não obstante, em terceiro lugar, para que brilhemos como luzeiros no mundo, devemos nos entregar sem reservas a Deus, sabendo que Ele efetua em nós tanto querer como o realizar. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas a vontade de Deus só pode manifestar-se em nós, se nós nos entregarmos a Ele para isso. Deus efetua em nós tanto querer como realizar, se entregamos-nos a Ele sem reservas. Hebreus 13, 20, versículo 20, a primeira parte começa dizendo: ora, o Deus da paz, depois no versículo 21, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ora, o Deus da paz aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle. Então é preciso que eu busque esse aperfeiçoamento, que vem como resultado, já falamos, da renovação da mente e de uma entrega total nas mãos de Deus, para que Ele faça a vontade dEle, para que eu saia do caminho. E não pode haver duas vontades. Ou eu me entrego à vontade de Deus, ou então eu continuo fazendo a minha vontade. Enquanto eu fizer a minha vontade, a vontade dele não pode ser feita. Não pode ter dois governos na minha vida, o meu e o de Deus. Não pode haver dois senhores, eu e o Senhor. Eu tenho que sair do caminho. Isso é o que Jesus ensinou quando disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. A verdadeira vida você tem quando você perde a sua. Muito bem. Deus efetua em nós tanto querer como realizar, quando reconhecemos que dependemos completamente dEle. Segundo Coríntios 3:5, o apóstolo diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Paulo está dizendo que nem capacidade para pensar ele tinha. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Não é o nosso raciocínio. Por isso que a palavra de Deus diz que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E assim como os meus caminhos são maiores, são
mais altos do que os de vocês. Então, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, os nossos pensamentos não são os de Deus. Então temos que entender isso. O homem pensa como homem e Deus pensa como Deus. E por isso nós temos que buscar a vontade dele na palavra, temos que buscar conhecer essa vontade. Em quarto lugar, para que brilhemos como luzeiros no mundo, nós devemos fazer tudo sem murmuração nem discussões. Façam tudo sem murmurações nem discussões. O que é murmuração? O dicionário diz rumor de teor maledicente. Também falatório em que há depreciação, reclamação. Então, é quando você abre a boca negativamente. É quando você abre a boca para falar mal de alguém, para reclamar de uma situação que você está vivendo e contra a qual você está se insurgindo negativamente. E você não é capaz de ver que Deus está acima dessa situação. E você reclama, você lamenta. Há pessoas que vivem reclamando, murmurando, resmungando, insatisfeitas com tudo e com todos. São pessoas profundamente negativas e elas têm o poder de contaminar as pessoas com o seu negativismo. Isso sai através da boca. Nós estamos memorizando um texto que já pedimos para vocês memorizarem. Provérbios 10, 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a sua língua, quem controla a língua é sábio. E é uma das coisas que eu e você devemos ter mais cuidado com aquilo que sai da nossa boca. As Escrituras nos informam no Novo Testamento que da nossa boca deve sair palavras de gratidão, de louvor, de adoração, de ações de graças, e não reclamação, e não palavras que depreciam, que causam qualquer sentimento negativo em quem quer que as ouça, que deprimem, que desanimam. 1 Coríntios 10, 10 diz assim: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. O exterminador é um anjo que Deus enviou para exterminar os murmuradores. O contexto disso é Números capítulo 16. Desde o início do capítulo nós estamos com pessoas se levantando como insurgentes daquilo que Deus havia determinado a Moisés. E isso foi crescendo, é a revolta de Coré, Datã e Abirão. Inicialmente, a família deles morreu, e depois, ato contínuo, 250 que quiseram a posição de Arão, morreram quando tentaram fazer o que Arão fazia e que Deus não havia pedido para eles fazerem. E num desses episódios a terra se abriu e essas pessoas foram tragadas pela terra e a terra fechou-se sobre eles. E depois o povo começou a dizer: vocês mataram o povo de Deus.
E aí a coisa ficou mais feia ainda. E o texto diz assim: no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. E ali descreve o que aconteceu depois. E no verso 49, diz assim: ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá ou Coré. É por isso que 1 Coríntios 10 e 11 diz assim: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E depois diz no verso 11: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Ou seja, para que entendamos que a murmuração é algo nocivo, é algo que Deus não se agrada. E nós devemos ter o máximo cuidado, porque é uma coisa que contamina muita gente. É por isso também que Jesus disse em Mateus 12, 36, 37, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Por isso Filipenses 2,14 diz: façam tudo sem murmurações, nem discussões. Há uma razão para que assim procedamos, e é, em quinto lugar, para que brilhemos como luzeiros no mundo, nós devemos em Jesus ser irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. O texto diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Nós devemos ser como luzeiros no mundo. Como o sol, como a lua, que iluminam a terra. Quando Deus criou o universo, criou a terra, Ele criou dois luzeiros, um para iluminar o dia e o outro para iluminar a noite. Nós devemos fazer a diferença no meio de uma geração perversa e corrupta. Isso nos remete para o ensino de Jesus em Mateus 5, 14 a 16, ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Eu sei que muitos podem dizer, nós já tratamos disso aqui antes, mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas ele diz também que quem o segue terá a luz da vida e não vai andar nas trevas. Então, nós não temos luz própria, a nossa luz é a luz de Jesus. E o que Ele quer é que a luz dele brilhe em nós.
Tem um cântico que diz assim: brilha Jesus, mostra ao mundo Pai bendito de Deus, vem. Bom, eu pensei que soubesse, mas não sei. Vem refúgio em nós, né? Então, o que tem que brilhar é a luz de Jesus, não sou eu. É importante que nós deixemos a luz dele brilhar. É importante que ele apareça. João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. Então, não há lugar para nós. Nós temos que dar o lugar para Jesus. Nós vamos ter a alegria de vê-lo agindo em nós, operando em nós. E saberemos que não cabe a nós nenhuma glória por isso. Porque não é a nossa luz, é a luz dele. Mas é bom quando ele pode manifestar a sua luz através da nossa vida. Eu falei hoje de manhã que quando você fala de Jesus para alguém, você percebe que sai virtude de você. E é uma experiência extraordinária. Mesmo quando as pessoas não fazem uma decisão, mas quando você fala, você sente que Jesus está saindo pelos seus poros. Está saindo através do que você está dizendo, se você está falando a palavra dele. E se você se colocar nas mãos dele, ele vai usar você. Em sexto e último lugar, para que brilhemos como luzeiros do mundo, nós devemos preservar a palavra da vida em nós. Filipenses 2:15 e 16a dizem assim: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. O que é a palavra da vida? É a palavra de Jesus. Jesus disse em João capítulo 6, creio que é o verso 63, ele diz assim: a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes digo são espírito e são vida. Então, quando fala de palavra da vida, está falando da palavra de Deus. É a palavra que traz vida. É a palavra que tem o poder de mudar a vida das pessoas. É por isso que, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versos 16 e 17, nós lemos assim: o apóstolo Paulo disse, e está registrado nestes versos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Fazer tudo em nome de Jesus significa deixar Ele viver a vida dele, através de nós. Mas para isso a palavra dele tem que estar habitando ricamente em nós. Tiago 1:21 diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago usa essa expressão se referindo à salvação da
alma. Eu não me refiro ao espírito do homem, estou falando daquilo que a Bíblia... A palavra que é usada normalmente no grego é a palavra psique, e fala daquilo que a gente chama de cérebro. É aquilo que você tem aqui, você pensa, você decide, você escolhe, você sente. Isso tudo passa pela sua mente. E então ele fala, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, aquilo que é da natureza humana perversa e corrupta, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Isso implica desde a primeira vez que essa palavra foi implantada e à medida em que ela vai sendo implantada, a qual é poderosa para salvá-los. É a palavra de Deus que vai nos salvar da nossa natureza perversa e má, que caracteriza o ser humano e que degladia, que milita, que guerreia contra o nosso espírito regenerado, onde habita o Espírito de Deus. E essa guerra expressa em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, diz o seguinte: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, existe um conflito. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. E a maneira de vencer é renovando a sua mente por meio da palavra. É dessa forma que nós vamos brilhar como luzeiros no mundo, como diz o versículo 15, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Nós somos chamados a brilhar num lugar onde as trevas prevalecem. Nós somos chamados a ser luz, a brilhar onde há escuridão. E normalmente, especialmente em algumas pessoas, elas têm dificuldade em ser diferentes. Elas querem ser iguais às pessoas com as quais elas convivem. Mas a palavra de Deus nos ensina e Jesus nos exorta a ser diferentes. Vocês são a luz do mundo. E a luz é para colocar no lugar onde todos possam vê-la. E nós temos que entender que a luz não é minha, a luz é de Jesus. Ele precisa ser visto, ele precisa ser manifesto. E é preciso que eu e você tenhamos a coragem de ser diferentes. Isso vai implicar muitas vezes em cara feia, em perseguição, porque se eu me dispuser a ser diferente, quando todo mundo está fazendo alguma coisa que não tem base na palavra de Deus, eu vou ser perseguido por aqueles que querem continuar a praticar aquilo, e a minha
A luz que brilha em mim vai incomodar. Eles querem continuar fazendo o que eles fazem e não querem ser incomodados. A luz incomoda. Então, é importante que eu e você tenhamos noção de que a luz vai incomodar mesmo. E nós viemos para incomodar, não no mau sentido, mas para mostrar que há uma maneira diferente de viver, maneira superior, maneira melhor, que vai trazer bênção para aqueles que se dispuserem a deixar as trevas para andar na luz.